dia a todos. Vamos dar início à nossa programação. E a primeira palestra será do professor Absolon, com o assunto Complexidade, Alienação e Expansão da Consciência. O professor Absolon vai falar aí o currículo dele. É um dos professores que sustenta o curso de Criatividade e Grupos, que é um curso que tem uma duração de 1 ano e meio, e uma proposta muito interessante que cada vez mais cresce no mundo, que é a terapia de grupo, e terapia com grupos específicos. Então, atualmente, nossos alunos estão estagiando, atendendo, por exemplo, mães de filhos com câncer, mãe solteira de não sei o quê, e aí tem um bocado de grupo lá. E se vocês tiverem indicação também, a clínica do Instituto Jungiano acolhe esse tipo de indicação. Era mãe de grupo de mulheres solteiras? Porque tem os grupos específicos e tem os grupos mistos, mas os grupos específicos é uma relação enorme. Tá? Então, com a palavra, o professor Absolon. Bom dia a todos. Grande prazer estar aqui com vocês nesse rito de iniciação do Instituto Jungiano, dos cursos de 2015. E eu e Ermelinda vamos tentar contextualizar a nossa participação nesse trabalho do Instituto Jungiano, que é voltado para criatividade, desenvolvimento de grupos, desenvolvimento de equipes. E a tentativa da nossa conversa aqui hoje é passar para vocês as informações específicas sobre a importância de se participar de um processo de desenvolvimento como esse, desse curso especificamente que nós vamos aqui falar para vocês, de criatividade e desenvolvimento de grupos, que é aplicável a profissionais de qualquer área, com formação ou não em psicologia, que trabalham como cuidadores ou não, que trabalham em organizações em geral, né? Que trabalham como terapeutas, que trabalham em qualquer área de atividade. Porque a ideia, que vocês vão ver aqui na nossa conversa, é que da mesma forma como nós recebemos aquela informação quando estamos no avião de que caso haja uma despressurização, né, as máscaras irão cair, as máscaras cairão, e coloque primeiro em você, para depois você colocar no outro, né, numa criança ou numa pessoa que tem alguma dependência. Então, na tentativa de você ajudar o outro sem primeiro se ajudar, os dois provavelmente irão ter problemas. Então, a ideia é essa, de que para qualquer atividade de pessoas que lidam com pessoas, é importante um conhecimento sobre essas questões humanas para uma aplicação voltada para si mesmo, inicialmente, para depois, posteriormente, podermos fazer um tipo de aplicação para o outro, para os outros. E nessa condição também de utilização dessas informações para uma aplicação pessoal, voltada para um desenvolvimento pessoal, passando inicialmente pelo autoconhecimento, e não tem como fugir, então, dessas questões que nós vamos ver aqui durante o dia todo, relativas à subjetividade humana, né? Então, a partir do conhecimento dessas informações aqui, nós poderemos buscar uma maior plenitude pessoal, para também termos uma condição mais harmoniosa de nos utilizarmos mais plenamente para termos uma criatividade, não voltada para a inventividade, para a genialidade, mas para o uso no intuito de desenvolvimento do ser humano como um todo. Então nós podemos ficar de uma forma mais plena, mais harmônica, para podermos atuar junto aos outros. Essa é a ideia geral desse processo, que é utilizado, que é aplicado nesse curso de criatividade e desenvolvimento de equipes, de grupos, lá no Instituto Jungiano da Bahia. Então nós vamos falar sobre complexidade, alienação e expansão da consciência. O mundo está cheio de pessoas inconscientes. Essa é a nossa premissa inicial. O mundo está cheio de pessoas inconscientes. Ou seja, aquelas pessoas que não sabem por que fazem o que fazem. Isso me vem à mente, antes de explicar melhor isso, uma historinha rápida,
que pode contextualizar melhor essa perspectiva que eu estou colocando aí para vocês, tá certo? Existia um certo rabino que morava no século passado numa pequena comunidade na Rússia, e todos os dias ele ia à sinagoga, fazia a sua pregação, isso sistematicamente durante 20 anos. E durante esse período ele refletia muito sobre as questões da vida, as questões existenciais em geral. Então buscava assim também uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre a razão da vida e etc. E tal. Então, depois de 20 anos, ele chegou à conclusão que realmente ele não sabia explicar, não sabia responder essas questões. Então ele ficou meio depressivo e saiu de casa e foi andando pela pracinha da cidade. E tinha lá um soldado, um cossaco, que estava de mau humor, muito mau humor nesse dia, e estava querendo descontar em alguém. E viu o rabino passar por ali, ele pergunta: "Ei, rabino, quando é que você pensa que vai? O que é que você está fazendo?" Aí ele olhou para o cossaco e disse: "Não sei." "Como assim? Você não sabe o que está fazendo?" "Não, não sei o que estou fazendo." "Mas como assim? São 11 horas da manhã e todos os dias, durante 20 anos, você, às 11 horas da manhã, passa exatamente por esse trecho, se dirige para a sinagoga para pregar, como você faz todos os dias, e agora são 11 horas da manhã, você está na direção da sinagoga e está na pracinha. Você diz que não sabe o que está fazendo? Você quer me fazer de besta? Não é? Você vai ver agora o que é bom para a tosse." Aí prendeu o rabino, o soldado prendeu o rabino e levou ele para a prisão, para a delegacia. E ao chegar na delegacia, na hora que ele ia jogar, empurrando o rabino para dentro da cela, o rabino olhou para ele e disse: "Viu como nem sempre a gente sabe o que está fazendo?" O mundo está cheio de pessoas inconscientes, pessoas que não sabem por que fazem o que fazem. É um conceito aí trazido por Darryl Sharp, um junguiano tradicional, famoso. E aqui a nossa conversa vai ser sobre esses elementos relacionados, tentando explicar o porquê dessa inconsciência das pessoas de não saberem por que fazem o que fazem. Aqui nós temos um ser humano e, deixa eu ver se eu acerto aqui, aqui tem um apontadorzinho, tem um pointer? Deve ter, né? Então, nós temos aqui o ser humano e ele está, digamos, emparedado, ensanduichado, se não existe essa palavra, mas eu estou criando aqui agora, por duas perspectivas de complexidade. Uma voltada para fora de si. Então, a complexidade voltada para o universo, para a realidade exterior a ele mesmo, que ele não consegue compreender com plenitude o que é aquilo, aquela perspectiva externa a ele mesmo. E tem a outra complexidade agora voltada inversamente para o lado interior a ele, para a sua subjetividade, ali representada pelo iceberg, né? Essa figurinha clássica do iceberg, que a parte submersa representa o inconsciente, que é muito maior do que a parte que não está submersa, que representa o ego, que representa a vida consciente da pessoa. Então, essa subjetividade interna é de uma complexidade talvez até bem maior do que a complexidade externa, mas as duas são perspectivas de complexidade que nós não conseguimos entender, não conseguimos explicar. E como consequência dessa questão, dessa situação, desse contexto de complexidade voltada para fora e voltada para dentro de si mesmo, o ser humano ele é impelido a um estado de alienação, um estado de desconexão consigo mesmo, com a sua essência, com a sua originalidade, com a sua questão, com suas questões de natureza pessoal que lhe são próprias. Uma desconexão com essas questões humanas, por não saber explicar nem o que está nessa magnitude externa, nem nessa perspectiva interna a si mesmo. E como consequência, então, desse estado de alienação, ele sofre uma série de disfunções, não é? Psicossomáticas, voltadas tanto para a parte externa dele, que é o seu próprio corpo, soma, quanto a parte interna dele, que é a sua psique. Qual seria a orientação, a rota de escape, a porta de emergência para essa situação? No meu entender, a única solução, a única tentativa de mitigação
dessa situação, não de solução, né, acho que, não necessariamente solução desse problema, dessa situação. Não vê a diferença entre problema e mistério daqui a pouco, acho que isso é um mistério, não é um problema. Seja voltada para a expansão da consciência. E nós vamos falar o que é aqui no nosso conceito de expansão da consciência, então, como sendo a tentativa de mitigar essa situação de complexidade a que nós estamos submetidos e que nos leva a uma situação de alienação. Para nos situarmos melhor no assunto, complexidade, vamos falar um pouco sobre o que é complexidade. Não é? Primeiro, complexidade vem da palavra complexos, do grego, e que quer dizer o que é tecido junto. Então, complexo não é porque é complicado. Não deveremos misturar essas duas palavras, essas duas questões. Né? Não necessariamente é complicado. O complexo não quer dizer que é complicado. O complexo é aquilo que é tecido junto. E o universo, o cosmos, o mundo é complexos com U. Tudo é integrado. Tudo tem a ver com tudo. A complexidade, então, aqui é uma abordagem dada por um dos papas do assunto, que é o Edgar Morin, né? Ele tem vários livros sobre isso, inclusive um que é o famosíssimo, chamado O Método, que são 6 volumes, ele fala só sobre isso aí. A complexidade é um tecido de constituintes heterogêneos, olha, não homogêneos, heterogêneos, inseparavelmente associados. Então, uma combinação de elementos diferentes entre si, que se combinam de uma forma inseparável. Não devem ser separados, porque senão a gente perde o todo, a perspectiva do todo. A complexidade se apresenta com os traços, como característica desse contexto, né? Dessa integração de elementos heterogêneos. Nós temos como consequência, o fato de que a complexidade se apresenta com traços inquietantes, que nos incomodam, né? Pela nossa dificuldade de percepção, como se fosse um emaranhado, como se fosse uma desordem, alguma questão ambígua, incerta, que nos incomoda. Nós precisamos de certeza, né? Para viver com o mínimo de segurança, diminuir a nossa insegurança ontológica, como fala o Anthony Giddens, que isso tem a ver com o nosso medo de viver, insegurança ontológica. Então, num certo sentido, a complexidade também, num certo sentido, a complexidade tem uma relação com o acaso, com o inesperado, com o imprevisto. E continua Morin dizendo o seguinte: a ciência, em contrapartida a isso, tentando contrariar isso, a ciência precisa ordenar esses fenômenos complexos, com U, rechaçando a desordem, afastando o incerto. Mas essas operações envidadas pela ciência, que são envidadas como necessidade para o mínimo de inteligibilidade nossa nesse universo, não é? Correm um risco de provocar cegueira em nós, ao eliminarem os outros aspectos do complexos. Ou seja, quando a ciência tenta organizar o caos não como bagunça, como desordem, mas relativas ao complexos, não é? Nesse momento, quando ela tenta organizar, ela segrega, ela separa o complexos em partes. E quando ela separa o complexos em partes, ele perde a sua integridade. E as partes não mais apresentam a natureza do todo, porque foram divididas. Isso acontece conosco também, com o ser humano, quando tentamos dividir o ser humano em corpo, alma e espírito. E tratar o ser humano, dependendo do profissional que o atende, em partes, como se fossem partes desmembradas, diferentes umas da outra. E nós perdemos, dessa forma, a complexidade com o complexos do ser humano. O tratamento individualizado, científico, mas não necessariamente humano. Então, essa perspectiva de complexidade que a gente está trazendo aqui, não é? Também continuamos ainda a discorrer sobre o complexo, né? Sobre a complexidade. Por outro lado, em relação a um lado, nós temos a dificuldade de entendimento do universo, do cosmos, do que está fora de nós, e
pelo outro lado, nós temos a questão da limitação de racionalidade inerente ao ser humano. Tem um autor, escritor que já morreu, chamado Herbert Simon, que foi um prêmio Nobel. Ele é de formação economia, mas também lidava pela filosofia, que ele desenvolveu uma tese, uma teoria, que chama-se a teoria da racionalidade do ser humano. Ele dizia assim: o ser humano é, por natureza, limitado em conhecimento, capacidade de aprender e de resolver problemas. Então, nessa limitação inerente ao ser humano de conhecer, de aprender e de resolver problemas, ele tem que fazer sistematicamente escolhas chamadas aqui racionais. Então, o que ele faz para sobreviver, o ser humano, nessa questão de complexidade da realidade, que ele não consegue apreender? Ele desenvolve um modelo da situação real, da realidade, que é um modelo restrito, é um modelo aproximado e simplificado, que ele desenvolve pela excessiva complexidade do real para ele. Então, nós não conseguimos explicar a realidade, não conseguimos aprender a realidade na sua plenitude, e para sobrevivermos nesse contexto como uma própria defesa cognitiva, nós desenvolvemos um modelo da teoria, um modelo simplificado da situação real através dessa teoria da escolha racional. Então, o que nós vemos como real, na realidade, é um modelo que é restrito, aproximado e simplificado da verdadeira magnitude da realidade. Nós simplificamos a realidade. E nessa simplificação nós tornamos a realidade simplista, que é diferente de simples. E aí pagamos um preço muito alto por isso. Continuando ainda na questão de complexidade, vem o Bachelard, autor de um livro sensacional chamado A Psicanálise do Fogo, que diz assim: o simples não existe, o que existe é o simplificado. Então, aqui está coerente com o Simon, quando ele disse que nós modelamos o real, simplificando, restringindo, aproximando, parará, e o Bachelard diz: o simples não existe, o que existe é o simplificado. Nós simplificamos o que não é simples. Nós, nessa simplificação, tornamos simplistas as coisas, e pagamos por isso. O Kushner diz assim: a essência complementa essa ideia, dizendo assim: a essência da sabedoria, da nossa sabedoria, é o respeito pelos limites da inteligência humana. Nós temos um limite de percepção, nós temos um limite cognitivo, nós temos um limite de apreensão da realidade. Ou a reverência ante as vastas regiões escuras da realidade, onde a razão não consegue penetrar. Nossa racionalidade não consegue devassar a complexidade da realidade do mundo e da vida. Essa é a verdadeira realidade. Ainda falando de complexidade, de Dubois-Reymond, fisiologista alemão, ele, em 72 do século XIX, ele tentou estabelecer os limites do conhecimento. Eu acho muito interessante isso. Entre dois tipos de coisas no conhecimento. Tem dois tipos de coisas como limites do conhecimento. Um é assim: nós temos aquelas coisas que nós não sabemos ainda. Até o momento não sabemos, nós poderemos saber sim. São as coisas que nós ignoramos, ignoramos. Mas tem as outras coisas que nós nunca saberemos. Por mais que nós consigamos, tentemos conseguir, nós não conseguiremos nunca chegar lá. Então nós temos os ignoramos, as coisas que nós ainda não sabemos, e tem os ignorabimus. São as coisas que nós nunca saberemos. Isso é dito pela Marilyn Nagy, Questões Filosóficas na Psicologia de Jung, o livro dela. O Schumacher dizia assim, um economista inglês, ele dizia assim: fundamentalmente há dois filósofos também, fundamentalmente há dois tipos de problemas, que é como se fosse uma relação com o ignoramos e o ignorabimus. Ele diz assim: olha, existem os problemas que são chamados os problemas convergentes e os problemas divergentes. Olha como é interessante isso. Os problemas convergentes, eles são os problemas que têm uma solução. Se eles têm uma solução, quer dizer que quanto mais inteligentemente nós analisarmos esses problemas, mais as respostas vão convergindo de uma forma coerente e chegamos a uma solução para o problema, que é um problema chamado do tipo convergente. Mas, porém, contudo, nós temos os problemas divergentes. Esses problemas divergentes não têm uma solução correta, entre aspas. Quer dizer o seguinte, que quanto mais eles são analisados
por pessoas com conhecimento, por pessoas inteligentes, competentes, capazes, quanto mais esses problemas são mexidos, são analisados, são investigados, mais aparecem respostas contraditórias. Né? Então, esses problemas divergentes, eles são do tipo das coisas denominadas de ignorambimus, do Debois, né? Enquanto que os problemas convergentes muitos deles são do tipo do ignoramos, que um dia nós poderemos chegar a uma resposta coerente. Não é? Também aqui, nesse mesmo contexto, nós podemos abordar agora a diferenciação entre o que é mistério e o que é problema. Na visão de Guardini, que é um filósofo católico, ele foi padre, é italiano, mas morou a vida toda na Alemanha. Ele faz essa diferenciação entre mistério e problema. Ele diz assim, olha, o problema deve ser resolvido. E quando isso ocorre, o problema como tal desaparece. Ele perde a sua condição de problema. Ele foi resolvido, nós conseguimos resolvê-lo. O mistério, ele deve ser vivenciado e não tentado ser resolvido, porque ele nunca poderá ser resolvido. E vai se explicar aqui daqui a pouco. O mistério deve ser vivenciado, deve ser reverenciado, deve ser integrado, aceito, acolhido, como parte da própria vida humana. O mistério, por sua própria natureza, não pode ser resolvido racionalmente. É o tipo do ignorambumus, né? Do problema, é um tipo parecido da família dos problemas divergentes, tá certo? Um mistério que pode ser explicado nunca é um mistério real. Ele era um problema, mas não um mistério. Olha como é interessante a percepção dessas questões, não é? Que tem a ver com... Tudo isso é a base para nós chegarmos na expansão da consciência. Né? O Luc Brisson, A Origem do Mito, no livro dele, diz assim, reconhecer os limites da razão não leva ao irracionalismo. Ou seja, essa conversa aqui de que nós temos limitação de racionalidade, não quer dizer que então nós somos irracionais, porque nós temos limitação de racionalidade, então nós somos irracionais. Não. Vamos entender isso bem. Ó. Reconhecer esses limites não leva ao irracionalismo. O poder da razão reside, paradoxalmente, na capacidade que ela, a razão, possui de reconhecer seus próprios limites. Esse é que é o poder da razão. Conhecer os seus próprios limites. Não é? Agora, a transgressão desses limites é que leva diretamente ao irracionalismo. Então, o irracionalismo seria a transgressão dos limites da razão. Isso é que é irracionalidade. E não a aceitação dos limites da razão. A aceitação dos limites da razão não é irracionalidade, é alta racionalidade. Aceitar que nós temos limite, que a racionalidade é sim limitada. E a não aceitação dessa condição é que nos leva ao irracionalismo. Olha como é interessante ainda, voltando à complexidade, é que interessante, vamos fazer uma pequena conexão com uma questão etimológica. Né? Etimologia é tido pelo Edinger, ele adora etimologia, nos livros dele fala muito sobre etimologia, ele sempre faz conexões com a etimologia, ele diz, olha, a etimologia é o inconsciente das palavras, quando a gente faz uma abordagem etimológica. Então, se a gente for analisar a palavra átomo, né, etimologicamente, que quer dizer a unidade básica da matéria, o átomo, vamos ver que ele é constituído de duas partículas. A primeira partícula A, que é uma grega, né, uma palavra grega, de origem grega. A, que é uma partícula negativa da linguagem grega, que nega o que vem depois dela. A, não, quer dizer não. E tomos. Tomos quer dizer pedaço, cortado, parte. Daí o termo que nós usamos, tomos. O tomo do livro, tomo 1, tomo 2, não é? Então, o átomo quer dizer aquilo que não pode ser cortado. Aquilo que não pode ser dividido. Então, é uma negativa. Átomo, né? Átomos. E, por outro lado, agora vamos para o latim, indivíduo. Se fizermos uma análise etimológica da palavra indivíduo, nós vamos também para uma primeira partícula de uma raiz negativa, que nega o que vem depois dela, que é o in, não, e o dividere, que é dividir. Então, indivíduo quer dizer aquele que não pode, ou aquilo que não pode ser reduzido a elementos mais simples.
Olha a complexidade do indivíduo. Nós não podemos separar cientificamente, tentando reduzi-lo a elementos mais simples, porque ele é indivíduo. Ele é indivisível. Indivíduo, assim como o átomo. Eu coloquei essas duas palavras porque tem a ver com essa nossa abordagem. O átomo tem a ver com o lado de fora, com a realidade exterior, com o cosmos, com o universo, com a matéria, com o que está fora do homem, do ser. E o indivíduo, que tem tudo a ver com ele, com a sua subjetividade, ao lado de dentro, que é essa abordagem que nós estamos usando aqui para essa nossa conversa hoje. Então, o átomo e o indivíduo, nessa análise etimológica, nos sinalizam para uma condição muito interessante. Vejam como conceitos tão importantes como esses dois aqui colocados, átomo para a ciência e indivíduo para as questões humanas, têm que ser expressos em termos do que eles não são. Eles são explicados pelos que... A gente não consegue explicar o que eles são. A gente só consegue dizer o que eles não são. Porque eles são tão complexos que nós não conseguimos defini-los. Nós conseguimos só dizer assim, olha, eles não são isso. Agora, o que eles são, nós não podemos dizer. Não conseguimos dizer. Tá certo? Eles têm que ser expressos em termos do que eles não são, não divisíveis, por serem fatos que transcendem nossas categorias de entendimento consciente. Para o lado de fora e para o lado de dentro. Para o lado de fora, a física atômica, a física nuclear, hoje em dia se fala aos quatro ventos sobre física quântica, não é? Teve de aceitar um método de descrição muito próximo do que se caracteriza como uma abordagem simbólica, desdizendo muitas das teorias trazidas desde Isaac Newton, na física mecânica, elaborada brilhantemente por ele no século XVIII, mas contestada em pontos fundamentais a partir do século XX, essencialmente, pela física nuclear, hoje chamada física quântica. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da complexidade para fora, depois eu volto para dentro. A física nuclear teve de aceitar um método que descreve de uma forma simbólica, porque nós não conseguimos perceber especificamente o que é que está acontecendo lá fora, aqui na matéria, no átomo, certo? Então temos que desenvolver um modelo que atua simbolicamente, não é? Então, o Whitman que fala isso, essas formas exibidas nos modelos atômicos não são nada que possa ser diretamente observado em átomos reais. Então, gente, nunca ninguém viu um elétron, nunca ninguém viu um próton, nunca ninguém viu um nêutron, especificamente. Então, eles são modelos desenvolvidos pela física para tentar explicar o inexplicável. E podemos conviver nessa seara de complexidade da vida. Interessante que, recentemente, isso foi de 2014, 13, não é? Essa Fabiola Gianotti, ela era candidata ao Prêmio Nobel de Física, uma italiana, porque ela liderou a equipe, ela liderou a equipe que detectou o bóson de Higgs, que é mais uma dessas partículas constituintes de um modelo atômico, não é? Então ela liderou esse grupo e foi descoberto esse bóson de mais um elemento chamado bóson de Higgs, e que essa descoberta fechou um capítulo da física, mas criou enigmas mais excitantes, quer dizer, mais complexos ainda, né? E aí ela diz assim, em um determinado momento, essa frase que eu acho fundamental aqui para a nossa conversa, é de que falta explicar ainda 95% do universo. E nós achando que já sabíamos tudo, ou quase tudo, faltava um petitinho assim para a gente dominar, né? O desconhecido, o universo, o que existe. Não é? E ela chega, essa candidata ao Nobel, diz assim, ainda nós conhecemos no máximo 5%. No máximo 5%, 2013. Não é? Estamos falando de agora, de hoje, desses dias atuais. Schrödinger, físico alemão, vencedor do Prêmio Nobel. Foi vencedor do Prêmio Nobel. Ainda falando
dessa perspectiva de análise de física nuclear, mundo externo, realidade exterior, etc. Ele diz assim, ó, nenhum modelo atômico jamais pode ser verdadeiro. Esse modelo talvez não seja tão sem sentido como um círculo triangular, mas é muito mais do que um leão com asas. É muito mais sem sentido o modelo atômico que nós usamos para explicar o mundo externo, a realidade exterior. É muito mais sem sentido do que um leão com asas. E ele continua, esse físico vencedor do Prêmio Nobel. Diz assim, ó, se você me perguntar o que são esses átomos, essas partículas, moléculas, terei de admitir que sei tão pouco sobre isso, quanto de onde veio o segundo jumento do Sancho Panza. Meu Deus, é um físico nuclear, vencedor do Nobel, diz uma coisa dessa. Meu Deus, eu fiquei quase que eu entro em estado de depressão profunda. Porque eu pensei que já sabia tanta coisa, conhecia tanta coisa do mundo, né? Então, gente, nós temos que renunciar à pretensão de que nossa mente sempre pode compreender tudo com que ela lida, aquelas coisas com qual ela se relaciona. Não podemos pretender compreender, por exemplo, agora já estamos voltando para dentro, saindo do átomo e agora falando do indivíduo. Então, não podemos pretender compreender, por exemplo, o que são configurações de energia psíquica, por exemplo, chamados arquétipos. Serão trabalhados por vocês intensamente durante o seu período no Instituto Jungiano. Né? Então, o que se chama de arquétipos na psicologia junguiana, né? Essa energia psíquica. Então, não podemos pretender compreender, por exemplo, essas configurações de energia psíquica que se comportam como personalidades autônomas, com autoridade e vida próprias, né? Que originam fenômenos em nós que transcendem a nossa racionalidade cotidiana, que nós não conseguimos explicar. É como o próprio Jung diz, nós não os temos, os arquétipos. Nós não temos os arquétipos, eles nos têm. Né? E não conseguimos explicar. Não temos a racionalidade desenvolvida a ponto suficiente para chegar a essa questão. Então, falando agora da complexidade para dentro, da subjetividade humana. Isso é uma abordagem do Whitman, em vários livros dele, um deles sensacional, chamado A Busca do Símbolo, fala bastante sobre isso. Ele diz assim, como a energia, assim como ele continua, né? Continuando a exposição, assim como a energia do núcleo atômico, que nós acabamos de falar agora, né? Do modelo atômico, assim como a energia do modelo atômico, a energia do núcleo psíquico do inconsciente constitui uma dimensão de potencial energético elementar até o momento, insondada e aterradora, igualmente capaz de nos destruir ou de nos socorrer, assim como a energia atômica, utilizada, por exemplo, para a construção de artefatos atômicos. Nós temos também a nossa energia atômica, a nossa energia interna, chamada aqui de energia psíquica, não é? A libido, no conceito de Jung, que também pode nos destruir, ou pode nos socorrer. Olha a importância de conhecermos essas questões tão vitais para todos nós. E aí vamos agora dar um passo para o outro assunto relativo, conectado com complexidade, a nossa palestra, que é a alienação. E o que é alienação humana? A gente pode passar a fazer uma tese, pode passar um semestre ou um curso todo falando sobre isso, mas não é o objetivo da nossa conversa aqui. Vou tentar explicar com alguns exemplos rápidos, mas interessantes e muito atuais, para tentar contextualizar o que é alienação. Tirados de revistas, de publicações, da mídia, né? Aí eu tirei da revista Exame, recentemente, ano passado, ano retrasado, em 2013, eu acho, né? Chamada assim, A Matemática e a Vida. Aí, poxa, vamos ver que interessante. Eu vou mostrar para vocês a essência dessa reportagem. Me acompanhem aqui, olha, que diz essa reportagem assim. Nos últimos tempos, mais de 500 analistas da IBM espalhados pelo mundo foram alvo de uma observação minuciosa. A empresa descobriu, entre outras coisas, quantas palavras, em média, eles usam no e-mail.
Descobriram o horário do dia em que eles são mais produtivos, o número de clientes que visitam semanalmente. Eu tirei ali, chamei atenção para essa questão. A investigação foi feita por um grupo de 40 estatísticos, antropólogos e engenheiros capazes de transformar padrões de comportamento humano em modelos matemáticos. Eu digo, meu Deus do céu, estão matematizando a vida. Como é que a gente consegue transformar padrões de comportamento humano em matemática? Não é equação, eu posso prever o seu comportamento se eu conseguir modelar matematicamente você. Olha que pretensão, olha que ousadia do ser humano, né? Mas isso é bradado como se fosse realmente uma coisa fenomenal. Com todas essas informações transformadas em números sobre o ser humano transformado, traduzido em número, mapeado numericamente, a empresa poderá enxergar de maneira mais clara e menos subjetiva. Questões de subjetividade vão ser excluídas, nós matematizamos o homem, não é? Seus talentos e a melhor maneira de utilizá-lo, de usá-lo. Ainda falando sobre alienação, para a gente também nos percebemos o que eu quero dizer com isso, né? Estou querendo dizer com isso. Aqui a revista, uma revista chamada Super Interessante, e a capa, uma delas recentemente, foi essa aí, Ultra Ricos, os verdadeiros donos do mundo. É a reportagem principal que diz assim, ó, 67 pessoas mais ricas do mundo, 67, não é 67% não, 67 pessoas, têm tanto dinheiro quanto os 3,5 bilhões de pessoas mais pobres, que se constituem a metade de toda a humanidade. Né? Então, esses 67 pessoas aí disputam entre si aquele que vai ser o homem mais rico no cemitério. Enquanto tem 3,5 bilhões de pessoas, uma grande parte desses 3,5 bilhões passando fome. Estarão no mesmo cemitério que os mais ricos do mundo. Outro exemplo de um processo de alienação da sociedade atual, contemporânea, tem vários, mas eu trouxe só alguns para ilustrar um pouco a nossa conversa. Também outra revista, Exame de 2013, cujo título era Riqueza e Luxo para Exibir. Olha o retrato, presta atenção lá, o retrato, né, dos dois, olha, e diz assim, olha, mostrar que venceu na vida é a atividade predileta do advogado goiano DJ. Aos 60 anos ele tem um Porsche, 60 anos, né? Segunda metade da vida, já na metanoia, né? Tem um Porsche, uma Ferrari na garagem, um lustre de cristal bacará na sala e uma noiva de 22 anos nos braços. Aí ele fala assim, olha, eu fui criado na roça e hoje faço questão de consumir o que há de melhor. Uma bomba relógio, outro exemplo, agora, né, de 12 de 14, não faz nem um ano, nem 6 meses. A modelo AU recupera-se da UTI de uma grave infecção decorrente de intervenção estética para aumentar as coxas. Olha o detalhe aqui da foto. Ô, Carlos, não olhe muito para cá não, porque minha linda não gosta que você fique olhando essas coisas não. Vice-campeã do concurso Miss Bumbum 2012. Olha a alienação. Miss Bumbum tem um concurso oficial. Ela nunca escondeu sua predileção por procedimentos estéticos. Preenchimento nos lábios, implante de silicone, 500 ml em cada mama, mudanças no nariz, no maxilar, injeções de toxina botulínica. E ela diz assim, olha essa frase basilar aqui, fundamental. Sempre quis ser perfeita como a Barbie. Paradigma de vida, o modelo de vida é a Barbie para ela. Isso somos nós, amigos, nossa sociedade. Isso aí está cheio na mídia, cheio. Isso não é crítica, isso é elogio, viu? Se você for ler aqui nos entrelinhas, não é criticando, expondo, não. É o elogio da busca pelo sucesso, a busca pela eterna juventude, a busca pela beleza, a busca pela riqueza, a busca... a busca heróica da vida. Confrontados com esses fenômenos que superam os limites de competência das nossas mentes, da complexidade, que nos leva a um processo de alienação, por não sabermos explicar as coisas, nós entramos nesse esquema de alienação. Não é? Nós temos
duas rotas. Uma é negar a sua existência ou explicá-los de um modo banal, negar a realidade, tentar explicar de uma forma muito simplista, ou encaixá-los em categorias de pensamento já existentes, com âmbito mais estreito de conhecimento. Reduzir a questões mais simples. Negar a realidade ou torná-la simplória. Essa é uma alternativa mais clássica, mais comum. Ou, dois, procurar um novo sistema de coordenadas capaz de integrá-los em nossa capacidade de compreensão. Desse modo, preencheríamos um vazio não apenas no conhecimento científico, mas também na autocompreensão. E satisfaríamos, assim, a necessidade humana de encontrar um significado na existência. Então, nós temos essa outra perspectiva, essa outra possibilidade de encontrar um significado maior na existência através de um novo sistema de coordenadas. Tá certo? Semana passada, a revista Veja publicou, semana passada, esse artigo chamado Espiritualidade, a busca da tendência, da transcendência longe das religiões. O núcleo desse artigo é assim, ó: para o novo ateísmo é possível alcançar um arrebatador sentimento de elevação a partir de um estado de consciência plena, sem que isso se aproxime de algo como uma dimensão mística. Aqui, ó, o misticismo sendo visto como uma questão menor, pejorativa aqui. Esquecendo-se que na psicologia junguiana tem tudo a ver com um misticismo voltado para uma relação com o sagrado, não necessariamente voltado para nenhuma religião, mas relacionado com o sagrado, no conceito aqui de espiritualidade laica. Mas não com o simplismo que está sendo colocado aqui. E aí se conjectura ou se incentiva o uso da meditação sem mistificação. Aí explica assim, que a palavra espírito vem do latim spiritus, que é uma tradução que veio inicialmente do grego chamado pneuma, que quer dizer apenas respiração, apenas respiração. Isso é de uma abordagem simplória, inimaginável, chamar o pneuma de apenas respiração. É de uma ignorância. Né? Mas, então, a partir dessa percepção, ele diz assim, olha, quando pneuma é uma respiração que é só respiração, retira assim do termo uma conotação mística que o enredou em crenças sobre almas imateriais, sobre fantasmas, seres sobrenaturais, nada disso, que não tem nada a ver com isso. Né? Na realidade, corpo, alma, o conceito de corpo, alma e espírito é muito mais profundo do que essa questão simplória que foi colocada aí. Né? É um conceito marcante do pensamento grego. Toda a tradição de Pitágoras até Plotino consideravam imortal a alma, imortal por natureza. Sócrates dizia que a alma é a essência do homem. Não é? O Platão dizia que o corpo é a prisão da alma. E era toda uma perspectiva bem mais profunda, já isso no tempo pré-socrático, nos tempos socráticos, 400 anos antes de Cristo. Aí surge o conceito de pneuma como espírito e não como simples respiração do ser humano. Não é? O espírito, pneuma, é trazido essencialmente por Filo, na era cristã, que faz uma antropologia holística, que dizia assim, olha, o vínculo do homem ao divino não é mais a alma que só existia anteriormente nos tempos dos pré-socráticos, dos socráticos, dos gregos, que ele chamava de alma. Agora ele vem com a terceira dimensão. Ele diz assim, olha, nós somos constituídos de uma dimensão físico-animal, que é o corpo, uma dimensão psico-racional, que é o intelecto, e uma dimensão transcendente, que é o espírito, que nos faz a ligação com o sagrado. Não é uma simples respiração, pelo amor de Deus. Então isso está nas bancas, vendendo aí para milhões de pessoas, né, que modelam o nosso senso comum. E eu vou encerrar com estão me dizendo aqui que eu já estou no tempo, realmente, o que é a expansão da consciência. Né? Expansão da consciência, na ausência de é uma questão tão complexa que na ausência de uma outra possibilidade, eu disse, poxa, como é que eu posso trazer isso aqui para o pessoal, a questão da expansão da consciência? Aí me lembrei, e vou precisar da ajuda de vocês, eu vou encerrar com essa questão, e eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês lembram de uma musiquinha que nós aprendemos no jardim, na escola, alfabetização, eu não sei mais nem como é que diz isso hoje em dia, né?
No meu tempo era jardim, pré, não tinha pré, era jardim, infância, alfabetização, primeiro ano, segundo ano, né? Então, tinha uma musiquinha que a gente aprendia a cantar, chamada Atirei o Pau no Gato. Vocês lembram dela? Me ajudem a lembrar a letra dessa musiquinha. Vamos lá cantar. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Dona Chica do berro, do berro que o gato deu. Miau. Não é? E um sobrinho meu estava estudando, estava fazendo o dever e me mostrou aqui uma coisa. Tio, olha aqui, quando eu olho no caderno dele, pelo amor de Deus, é isso que é a expansão da consciência. Aí eu trouxe para vocês essa questão. Hoje em dia, olha, o não atire o pau do gato é assim, ó. Não atire o pau no gato, porque isso só não se faz. O gatinho é meu amigo, não se deve maltratar os animais. É isso que eles estão aprendendo agora na escola. Isso é mudança de paradigma, não é? Isso é mudança de perspectiva, isso é expansão da consciência, isso é adquirido através de conhecimento. Então, nós podemos expandir a consciência para sair desse ciclo de alienação a que nós somos impelidos pela complexidade através do conhecimento. Através do conhecimento voltado para as questões externas, para a realidade exterior, e a questão do conhecimento voltado para as questões internas, para a subjetividade humana. Só através do conhecimento é que nós poderemos expandir a consciência e essa expansão da consciência vai nos dar outras perspectivas de realidade externa e interna, e nós poderemos, dessa forma, crescer como seres humanos, nos tornando pessoas mais plenas. Gente, muito obrigado. Agora eu queria chamar a professora Ermelinda para fazer a apresentação dela, complementar a essa nossa primeira parte. Olá, gente, bom dia. Bom, a minha fala vai ser falar um pouquinho sobre a experiência de trabalhar com Jung e os grupos criativos, né, que a gente já vem mexendo com esse tema há algum tempo, né? Então, assim, falar de Jung e criatividade, eu queria mostrar para vocês duas pinturas de Frida Kahlo que vão sintetizar um pouco esse tema da criatividade e psicologia junguiana, né? Seria esse primeiro quadro, que é o Nascimento de Moisés, para falar um pouquinho sobre as nossas subpersonalidades. Então, essa visão da psique polifacetada, né? Nós somos uma multidão, né? Então, essa visão de homem da psicologia junguiana, né, que nós não somos únicos, nós somos uma coleção de pessoas, né, dentro da gente, e aproveitando um pouco a fala de Absolon sobre complexidade, a visão junguiana ela está muito ligada com a teoria da complexidade por isso, porque como nós somos uma multidão, então a visão de mundo que dá conta dessa multiplicidade, né, que existe dentro da gente é a visão complexa. Porque o que é a psicoterapia analítica? É você criar um diálogo entre essas personalidades, essas subpersonalidades no interior da gente, né? Então, o ego, ele é apenas uma das subpersonalidades da nossa psique, né? Então, James Hillman, que é um outro autor que a gente trabalha muito, vocês vão ver no curso, ele encabeça uma linha da psicologia junguiana, que é chamada de psicologia arquetípica. Ele trabalha muito com essa ideia da Torre de Babel, quer dizer, ele usa a metáfora da Torre de Babel para falar da gente, né? Então, na Torre de Babel, você tem cada pessoa falando um dialeto, uma língua diferente. Então, o que é que o psicoterapeuta vai procurar fazer? O psicoterapeuta, o facilitador, enfim, aquele profissional que vai usar a psicologia analítica como matéria, como prima matéria do teu trabalho. Ele vai procurar criar um diálogo entre essas subpersonalidades, entre essas diferentes, cada uma fala uma língua. Então, ele vai procurar
criar um acesso entre essas pessoas aí dentro, né? E aí, o fato da gente ser essa multidão, também, isso por si só já é criativo, né? Porque a gente tem um manancial dentro da gente, né? Então, esse quadro da Frida, ele reflete muito isso. E o outro quadro da Frida é esse aqui, das raízes, né? Que fala também do inconsciente coletivo. Então, o inconsciente, a visão do inconsciente coletivo, que é uma dos pilares da psicologia analítica, isso por si só também já é criativo. Por quê? Porque é diferente da psicanálise. Então, essa visão de que o inconsciente não é só encapsulado, né? Não é só um quarto de despejo da consciência, né? Esse inconsciente, ele é uma matriz criativa que está formando símbolos o tempo inteiro. Então, quando Jung, no Livro Vermelho, ele trava um diálogo com Filemon, e ele diz assim, Filemon sabia coisas que eu nem sabia. Quer dizer, eu aprendi muita coisa com Filemon, né? Por quê? Porque o arquétipo, aquilo como Absolon falou, o arquétipo, ele tem um mistério e que você muitas vezes não conhece. Então, você tem que estar aberto para esse inconsciente para aprender com ele. Então, o inconsciente coletivo, ele é uma matriz criativa. E você tem que estar aberto para receber essa matriz dentro de você e para dialogar com essa matriz criativa dentro de você, né? Então, o inconsciente coletivo, ele é essa matriz criativa dentro de você que está produzindo símbolos e que muitas coisas você não conhece, como Filemon, ou como Jung, na relação de Jung com Filemon, ele aprendeu muita coisa com Filemon, né? E aí, eu trouxe uma fala do Amit Goswami, que é um prefácio do livro dele, Criatividade para o Século XXI. Ele diz o seguinte, por que o século XXI é tão especial, né? É especial porque, em termos de evolução, estamos na iminência de um novo passo, e de um passo bastante significativo. Esse passo demanda, entre outras coisas, que integremos a criatividade como parte do objetivo que acalentamos como estilo de vida. Sim, nós estamos caminhando para um momento bastante criativo na humanidade. Felizmente, as necessidades de evolução trazem também crises em si. Repare que ele fala da crise como felizmente, né? Nós estamos passando por um momento de crise, felizmente, né? Então, a crise tem os dois lados. Tem um lado de que estamos passando por uma ansiedade difusa, como a gente vai ver agora, porém, felizmente, estamos passando por isso, né? Porque é graças a essa ansiedade que nós vamos conseguir evoluir e transcender. E que ansiedade é essa? Que crise é essa que a gente está vivendo, né? Bom, é uma crise da crisálida, né? Vivemos uma crise abençoada que nos desperta. Vivemos uma oportunidade de aprendizagem, de evolução, de crescimento. Vivemos um momento de passagem e aquilo que para algumas pessoas distraídas é a morte da lagarta, para as pessoas mais atentas é o nascimento da borboleta. E esse diagramazinho representa um pouco esse momento que estamos vivendo, que a gente chama de momento líquido, né? Usando a ideia do Bauman de modernidade líquida, que, na verdade, é um momento pós-moderno, que alguns autores chamam de pós-modernidade líquida. Então, essa imagem no centro aí, a gente está usando a ideia do Bauman, mas uma imagem alquímica medieval. Você vê como as coisas são antigas e novas ao mesmo tempo, né? Então, essa imagem é uma imagem de um rei se afogando, né? É uma imagem medieval, porém o momento é atual, é um momento que estamos passando líquido, né? Então, enquanto que estamos passando por um momento líquido, nós estamos cada vez mais buscando conhecimento, por causa da questão das redes, a questão da evolução tecnológica, então, estamos imersos nesse conhecimento. E, do outro lado, nós temos aqui Cronos devorando o filho. É uma pintura de Goya, mostrando o deus Crono devorando um filho. Por que eu trouxe essa imagem de Goya? Para mostrar um lado de inflação, um lado over. Então, vocês vejam quanta coisa
díspare acontecendo no momento atual. A gente tem um momento líquido, um momento de busca do conhecimento e um momento over, um momento hiper. Então, falando um pouquinho do momento líquido, né? As inúmeras esferas da sociedade passam por um esgarçamento, né? Então, é como se fosse assim, no momento sólido, que era o tempo anterior, as instituições, as instituições, de uma forma geral, as inúmeras esferas da sociedade contemporânea, elas meio que seguravam a pessoa. Agora, essas instituições, elas meio que esgarçaram e a pessoa perdeu essas referências. Então, as instituições, elas perderam essa solidez e se liquefazer. Elas ficaram liquefeitas, tornaram-se amorfas, né? Então, com isso, o sujeito na modernidade líquida, ele começou a ter vários mal-estar, né? Sentimentos de aflição, insegurança, depressão, ansiedade, já que são permanentemente ameaçados pela possibilidade de se tornarem supérfluos. Então, é como se, no que essas instituições perderam a solidez, elas ficaram liquefeitas, o sujeito ficou meio que perdido. Na verdade, o sujeito contemporâneo, ele está como aquele rei alquímico, ele está meio que se sentindo, se afogando num mar de líquido, né? E a nova era que está sendo gestada é chamada terceira corrente pós-modernista, que é o fim da modernidade. A única coisa segura atualmente é a insegurança, né? Então, o homem atualmente é um homem muito inseguro. Então, essa erosão da referência institucional, houve a emergência de um novo tipo de consumo subjetivo, emocional, muito mais voltado para a satisfação do eu do que para a exibição social e busca de status. Então, ao mesmo tempo que o homem ficou inseguro, ele criou um narcisismo meio que defensivo para meio que não se afogar. Então, a forma que o homem teve de não se afogar nesse mundo líquido foi criando esse narcisismo meio que defensivo, né? Então, esse narcisismo defensivo você vê claramente naquela imagem que ele trouxe da menina que fez várias cirurgias plásticas, estéticas e tal, em prol de uma imagem idealizada de um corpo que precisa estar ligada naquele corpo para poder sobreviver. Porque aquilo é um narcisismo meio que patológico, é uma hipervalorização do corpo, né? Então, se a gente for para a mitologia, a gente podia falar que na Grécia, Atena era a deusa que estava regendo aquela época, né? A primeira imagem é Atena domesticando um centauro. A segunda imagem, que é a imagem da modernidade, é Prometeu acorrentado. A gente ainda está vivendo uma época racional do Prometeu acorrentado, que é o paradigma mecanicista. E Hermes é a imagem da modernidade, da pós-modernidade, na verdade. Hermes com os seus pés alados voando, né? Então, tudo hoje é para ontem, né? As coisas são muito rápidas, as redes sociais e a internet, o WhatsApp, você tem que estar eternamente plugado, né? Se você não... Então, isso é Hermes regendo a coletividade, né? Hermes e seus pés alados. Então, Maffesoli, que é um sociólogo da contemporaneidade, que ele faz muito diálogo com Jung. Então, se vocês quiserem, por exemplo, estudar Jung no mundo contemporâneo, vocês leiam Maffesoli, porque a base epistemológica de Maffesoli é a mesma base junguiana, porque é assim... O pai intelectual de Maffesoli é Gilbert Durand, que é um antropólogo que trabalhou no Círculo de Eranos, que é o mesmo círculo epistemológico de Jung. Então, Maffesoli é filho intelectual de Durand, e Maffesoli é um sociólogo da Sorbonne. Então, Maffesoli trabalha com as ideias junguianas, só que ligado à sociologia. Então, a gente usa muito Maffesoli nesse trabalho de levar Jung para a esfera sociológica, né? Então, Maffesoli diz que o grande valor da razão,
a modernidade, né? Na modernidade, o grande valor é a razão. Tudo é previsível, é o mundo de Prometeus, o deus do trabalho, da razão, da seriedade. Então, é como se na modernidade você vê várias coisas juntas. Você vê Prometeu, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê Hermes muito forte por causa das redes sociais, por causa da evolução tecnológica, né? Mas, com Hermes, existe um perigo da virtualização do mundo, né? E do ser ficar cada vez mais ansioso, porque como é que a gente vai lidar com isso tudo dentro da nossa psique, né? Esse é o grande problema. Então, o antropólogo Auger diz que a principal característica dos tempos atuais não é o fim da modernidade, mas o excesso, aquilo que eu falei no início, do over, do hiper, né? A hipertrofia, a deformação. A figura do excesso do eu surge do fracasso das grandes narrativas ideológicas que davam sentido ao coletivo humano. Na sua falta, faz-se necessária a produção individual de sentido para a existência. Então, é como se o homem, meio que perdido, no risco de se afogar, ele tenta criar estratégias de sobrevivência. Então, quais são as estratégias de sobrevivência defensivas que o homem cria para se sobreviver nesse mundo líquido? Uma das estratégias seria o narcisismo meio que patológico, como ele deu o exemplo desse culto à imagem exagerada. O outro seria o momento over, né? O excesso, o exagero, que aí é uma imagem de Ícaro, que é também uma figura mitológica, que ele voou muito perto do Sol e o Sol derreteu as asas dele e ele caiu no mar, né? Isso mostra uma inflação, que a gente chama de inflação, que seria o exagero, né? Esse over, né? Esse excesso. Seria uma outra estratégia que muitas vezes a sociedade cria para lidar com essa angústia. E esse outro autor diz que a sociedade atual existe atualmente um não lugar, né? Um novo país ou um continente comandado pela lógica da corrida. Aquilo que eu falei do Hermes comandando, né? Que toma como referência absoluta não mais a riqueza, mas a velocidade. É como se na sociedade, no tempo pós-moderno, o que vale é a velocidade, né? Mas como nós não somos Hermes, no sentido de que não temos pés alados, não conseguimos voar, somos humanos, fica difícil a gente lidar com isso dentro da gente, né? Mas, para a gente poder estar o tempo inteiro conectado, teoricamente, a gente teria que voar, né? Mas é difícil voar o tempo inteiro, né? Então, fica complicado, a ansiedade vai aumentando cada vez mais. Então, o homem que tanto correu para ser salvo pela técnica, agora corre para ser salvo da tecnologia. Estamos em meio à ansiedade, a uma ansiedade difusa. Então, esse momento pós-moderno é um momento ansioso, tá? Então, as pessoas estão cada vez mais ansiosas nesse momento líquido. Tudo bem, é uma crise da crisálida? Porque é um momento transformacional, né? É preciso passar por essa ansiedade para evoluir. Mas estamos imersos nessa ansiedade, que seria aquela morte do rei. Então, Lipovetsky, que é um dos autores dessa hipermodernidade, ele diz o seguinte, que esses autores eles acabam sendo otimistas. Eles são otimistas porque eles acreditam eles acreditam na crise da crisálida, no fundo. Eles acham que é um momento transformacional, né? É um momento que a gente está passando pela ansiedade para evoluir, né? Porque se a gente for pensar que nós somos heróis, então o herói ele só evolui se ele sair do seu mundo comum e ele entrar na floresta, né? E para entrar na floresta e lutar contra o dragão, ele tem que passar pela ansiedade, né? Então é como se nós tivéssemos que passar por essa ansiedade para que pudéssemos sair desse estado que estamos para evoluir para alguma coisa diferente, né? Então, ele disse assim, o futuro da hipermodernidade depende dos esforços e da capacidade de fazer triunfar a ética do cuidado.
O maior desafio da sociedade hipermoderna é fornecer instrumentos para que as pessoas tenham algum futuro e construam utopias. E é aqui que a gente entra como junguiano, né? Na ética do cuidado. Por quê? Porque é importante que a gente perceba a ansiedade, né? E perceba que nós não podemos sucumbir a essa ansiedade, né? Então, a ética do cuidado entra no cuidado do ser, né? Aquilo que Absolom falou. Focar no indivíduo, né? Então, o que é que a gente pode fazer para esse indivíduo, para que ele lide melhor com essa ansiedade e para que ele possa ajudar ao outro e não veja o outro como ameaça, e sim como colega, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho nas ideias básicas de Jung, porque o olhar para a psicologia analítica perpassa um pouco nessa ética do cuidado. Então, Deirdre Beck é uma biógrafa de... Ela escreveu Jung uma biografia. Numa entrevista à Folha de São Paulo, em junho de 2006, ela diz o seguinte, ó: eu verdadeiramente acredito que o século XX foi freudiano, mas que o século XXI será junguiano. Pense nas pessoas hoje, em todo o mundo, que estão em busca de satisfação pessoal para suas vidas. Elas estão lendo Jung em número recorde e encontrando em sua teoria um modo de pensar que traz sustentação espiritual que elas não podem achar em outro lugar, na política, nas artes ou mesmo na religião organizada. A teoria de Jung da individuação ajuda as pessoas a aceitarem-se como são enquanto começam a longa jornada de autoexame para tornarem-se as pessoas que querem ser. Então, na verdade, Jung com a teoria... Porque o que é em linhas gerais, a individuação? É você tornar-se aquilo que você é, né? A individuação seria a busca da sua singularidade dentro do coletivo, sem se perder do coletivo. Então, na verdade, a individuação, você se singulariza no coletivo, mas para voltar para o coletivo, dando uma contribuição melhor a esse coletivo. Então, no fundo, a individuação é um trabalho coletivo. Então, com a individuação, você também está trabalhando no coletivo. Então, por isso que é importante que a individuação, ela também é um trabalho social, né? É um trabalho individual, sim, mas é também um trabalho coletivo, né? É como se a individuação fosse um barco que vai te ajudar na travessia desse mar da modernidade líquida, se você pudesse usar uma metáfora. É como se naquele mar ali, que aquele rei está deitado ali, imerso, você fosse num barco, a teoria junguiana fosse você pegasse um barco e levasse para aquele rei, para aquele rei pudesse entrar no barco e pudesse transitar melhor naquele mar, se a gente for trabalhar com cenários, né? Aqui é só um slide falando do que eu acabei de dizer em forma de slide. E a individuação, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto introvertido, que é esse movimento introvertido no qual as pessoas encontram a sua própria alma na privacidade da psicoterapia individual, ela e o seu terapeuta, né? Utilizando as suas fantasias, os seus sonhos, para explorar as dimensões inconscientes na sua vida pessoal. É como essa imagem, ela está olhando para dentro, e aí está vendo esse mundo interno dela, mas a individuação, ela também tem um aspecto extrovertido. Qual é o aspecto extrovertido da individuação? É baseado nessa fala de Jung. A realização consciente da unificação interior é inseparável da relação humana, que é uma condição indispensável, pois sem um vínculo com o próximo, reconhecido e aceito conscientemente, a síntese da personalidade não se faz. Então, Jung diz o seguinte: aquilo que está inconsciente em mim, eu vejo projetado nos outros. Então, eu preciso dos outros para me individuar. Então, o aspecto extrovertido da individuação envolve o trabalho com os outros. Então, esse trabalho com os outros seria o aspecto extrovertido da individuação. E é aí que entra o trabalho com os grupos. Por que o trabalho com os grupos é tão importante
para a psicologia analítica, porque o trabalho com os grupos ele vai estar mexendo nesse aspecto extrovertido da individuação. Porque trabalhar com grupos significa você estar mexendo com aspectos seus que vão estar projetados naquelas outras pessoas, e essa relação interpessoal vai estar mexendo nesses conteúdos internos seus. Então, no grupo, você vai ter a possibilidade de ver várias facetas suas projetadas naquelas outras pessoas que você está ali convivendo, e com isso você vai ter é como se o grupo, você vai ter uma oportunidade de trabalhar esse aspecto extrovertido da individuação, né? Então, o grupo também você vai trabalhando a individuação. Então, é como se você tivesse duas formas de trabalhar a individuação, na psicoterapia individual e na psicoterapia grupal, né? Isso eu já falei também. Então, vários pós-junguianos já têm usado muito a psicoterapia grupal, né, para mexer com a individuação. O Whitmont é um deles. Ele diz assim, explorar o inconsciente em sua manifestação numa experiência grupal é tão importante quanto experienciá-lo pela introversão através de sonhos ou imaginação ativa. Então, é tão importante você trabalhar a individuação nos processos grupais quanto nos processos individuais. Então, no enquadre grupal, é possível observar quando os mesmos símbolos se manifestam sincronicamente em vários indivíduos, evidenciando-os como símbolos grupais, os quais favorecem diferenciar e elaborar aspectos coletivos subjacentes às questões individuais. Então, no grupo, você vai ter uma oportunidade também de trabalhar com tipologias, porque você vai ver a relação interpessoal através da tipologia ali naquela equipe. É um microcosmo que reflete o macrocosmo lá fora. Então, você também tem uma oportunidade de trabalhar com personas diferentes, e isso também é uma essência da criatividade. Nesse livro do Amit Goswami, que ele mexe com criatividade, criatividade para o século XXI, ele usa muito ele, inclusive, usa o próprio jargão junguiano no livro dele. Essa questão de você trabalhar com várias personas, é como se... No fundo, ele está trabalhando com o que a gente chama de subpersonalidades junguianas. Então, no grupo, ele diz assim, a gente tem a oportunidade de trabalhar com várias subpersonalidades, e essas subpersonalidades é a essência do trabalho criativo. Você tem a oportunidade de experienciar vários elementos seus que, talvez, em um contexto individual, seria mais difícil, porque cada elemento que... uma das pessoas, por exemplo, uma pessoa do grupo traz um conflito que ela está vivendo. Sei lá, tem uma filha e está vivendo um contexto com a filha. Você não tem filho, mas você está num grupo que tem heterogêneo. Então, você tem a oportunidade de viver essa dinâmica arquetípica mãe e filha, que o outro está trazendo, que não é seu, mas que é do grupo. No momento que o grupo traz, você vive aquela dinâmica arquetípica que não é sua, que é do outro, mas que está dentro de você, porque você tem aquela subpersonalidade também da mãe. Você não está vivendo naquele momento existencial seu, mas está dentro de você. E, de repente, você tem uma oportunidade sincrônica de, naquele momento, viver a existência do colega, mas que está dentro de ti. Então, isso é criatividade, porque você vai viver facetas suas que você está tendo a oportunidade de experienciar, porque o grupo está trazendo. Então, a experiência do grupo ela é muito rica para a individuação. Então, a emergência dos símbolos grupais traz insights sobre a ordenação de um self grupal, e os símbolos grupais que emergem indicam impulsos curativos para uma individuação em comunidade. Outra coisa interessante no grupo é que nenhum grupo se junta por acaso. Então, quando a gente começa a trabalhar com grupo, a gente vê que existe um self grupal, ou seja, os grupos aparentemente se encontram por acaso, entre aspas, mas que quando você começa a trabalhar com os grupos, você vê que existe uma teleologia guiando aquele grupo, ou seja, existe um self ali por baixo conduzindo aquele grupo. Então, é como se
existe um significado naquele encontro humano daquelas pessoas. E isso é muito rico para todas as pessoas envolvidas, né? Então, os grupos vivenciais, eles têm esse aspecto do self-grupal também. E o que é isso? O que é grupo criativo junguiano, né? Para as pessoas que estão chegando agora. Então, são pequenos grupos que partem de um estado de não saber, se utilizando da imaginação criativa, que propicia a transformação individual através dos relacionamentos interpessoais. Então, ocorre a utilização da intuição e da imaginação, as pessoas articulando conhecimento do nível pré-verbal para a comunicação verbal. O diálogo é concebido como um princípio norteador e conciliador das diferenças humanas. Então, esses grupos junguianos são considerados grupos de crescimento. Já tem uma autora junguiana, Laura Vilares de Freitas, que trabalha com esses grupos vivenciais na área de educação. Então, eu já tenho trabalhado com esses grupos, tanto na área de educação, quanto na área organizacional, quanto em contextos não organizacionais, né, em contextos diversos. Então, você tem, por exemplo, como já tive grupos vivenciais de alunos meus dentro de empresas, por exemplo. Agora mesmo a gente está com algumas alunas que estão com essa proposta de grupos vivenciais. Por exemplo, tem uma agora que quer trabalhar com mães de crianças com câncer. Então, ela quer fazer um grupo vivencial dessas mães para ver como é que essas mães estão elaborando esse sofrimento de acompanhar essas crianças com câncer. Tem uma também que ela já trabalhou muito tempo numa empresa, uma grande empresa, e ela passou por a facilitadora, né? Passou por um episódio de aposentadoria. Então, ela está agora querendo montar um grupo vivencial também para trabalhar com pessoas que estão se aposentando, né? Então, a gente tem esse grupo vivencial que pode ser montado em qualquer contexto, porque a ideia é que você saia do contexto clínico que a gente chama na psicoterapia individual, e vá para contextos diversos, né? Que podem ser contextos organizacionais, podem ser contextos educacionais, podem ser contextos diversos. Grupos vivenciais, grupos de apoio. Em todos esses grupos, você pode utilizar as técnicas da psicologia analítica, e a gente trabalha com a linha da psicoterapia junguiana breve, né, que é uma coisa recente, introduzido pelos pós-junguianos, mas que a gente já tem usado bastante a psicoterapia breve, né? Porque não dá para você fazer uma psicoterapia de longa duração em grupo, porque o grupo ele tem objetivos mais limitados, né? Então, o que a gente tem observado na prática é que os grupos vivenciais, você faz durante um tempo, esse tempo você pode amarrar isso no início, você já pode definir, eu quero durante tanto tempo, ou não precisa definir no início, você pode, no decorrer do processo, ir vendo qual é o tempo que você vai precisar, né? E depois, à medida que as questões forem aprofundando, se você notar que precisa de um longo prazo, aquela pessoa pode ir depois para uma psicoterapia de longa duração. Porque o objetivo do trabalho no grupo seria um objetivo mais limitado, né? É diferente de uma psicoterapia de longa duração. Mas no grupo a gente usa as mesmas técnicas que a gente usa na clínica, né? A gente usa técnica projetiva, contação de sonhos, jogo de areia, contação de histórias, bricolagens, pinturas, mandalas, tipologia. Na verdade, a gente usa as mesmas técnicas que a gente usa no consultório, né? Então, o trabalho em grupo permite inúmeras possibilidades, dependendo do objetivo proposto e do que se constele no campo interacional. Então, há uma oportunidade compartilhada de ensaiar personas, de pôr em movimento a totalidade psíquica e, quem sabe, de criar novas personas em nível social, no mínimo, e de participante de grupos vivenciais, o que dá certo suporte à personalidade para que, em outros contextos, explore novos meios de reflexão e expressão de seus próprios símbolos e dos que se apresentem no âmbito coletivo em cada situação. Quem fala isso é a Laura Vilares, mas eu concordo com ela. A minha experiência tem convergido para
a experiência dela também, né? A gente usa a mesma ideia do laboratório alquímico, que você tem, de um lado, o alquimista rezando e, do outro lado, ele trabalhando. A arte no meio como fazendo um diálogo, né? Então, o grupo vivencial ele tem esse formato, né? Você tem o oratório e o trabalho no mesmo local. A metáfora do jardineiro eu gosto muito, né? Você está trabalhando num jardim, é como se o grupo fosse um jardim, você está ali plantando flores junto com as pessoas. Eu gosto muito dessa metáfora do jardineiro. A gente trabalha com tipos psicológicos, sombra, complexos, arquétipos, símbolos. É através do símbolo que o inconsciente, embora não seja passiva de observação direta, pode ser investigado e conhecido indiretamente. O símbolo é o fenômeno psíquico que permite acesso ao inconsciente. Esses grupos vivenciais, eles devem ser supervisionados, né? Então, no meu caso, no curso que eu coordeno, eu mesma supervisiono os grupos, então, eles têm supervisão uma vez por mês comigo, a gente faz a supervisão em grupo, e a gente supervisiona toda a psicodinâmica do grupo, porque é importante você ter um olhar de fora para que veja o facilitador junto com o grupo e veja essa dinâmica. Porque como a gente mexe com o inconsciente, então é importante que tenha uma supervisão durante o processo, né? A análise das imagens arquetípicas e a base do nosso método é a intuição. A gente usa muito a intuição e o sentimento, mas trabalha muito com tipologia, com todas as funções, né? Mas a gente prioriza muito a intuição e o sentimento. A psicoterapia breve é uma coisa que a gente usa muito. A psicoterapia breve, apesar de ter um tempo e objetivos limitados, né? E a gente trabalha muito a nível do ego, mas a gente consegue mergulhar no inconsciente. Lógico que o mergulho da psicoterapia breve não é igual ao mergulho da psicoterapia de longa duração. Mas, no trabalho de grupo, realmente a gente tem que adequar a psicoterapia breve por causa do tempo, né? O tempo que você vai ter num trabalho de grupo é um tempo mais limitado, né? Então, mas mesmo com a psicoterapia breve, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana com o grupo, né? A avaliação tipológica é muito legal nesse trabalho com o grupo. A Absolom tem uma experiência muito boa com tipologia. Eu vou ter que pular por causa do tempo. Então, como é esse profissional que eu chamaria de um facilitador junguiano grupal, né? Aqui é uma imagem do tarô, que é da temperança, que reflete muito esse profissional. Ele está com um pé na água e um pé na terra, né? Ele está com um pé no ego e um pé no inconsciente. E ele está buscando fazer esse diálogo do ego com o inconsciente, como a temperança está fazendo, né? Esse diálogo, essa fruição de consciente e inconsciente. Ele estuda a subjetividade dos grupos, busca desenvolver uma linguagem e um método analítico para explorar as manifestações do inconsciente coletivo, observando os mitos, fantasias e sonhos do grupo e processos psíquicos internos dos sujeitos que atuam como espelho desse inconsciente. Aqui é Esha, que é uma imagem também que eu uso muito para falar desse facilitador. Esha é aquele fogo, aquela lareira da casa, né? Então, ele vai criar esse ambiente acolhedor no grupo, né? Também vou ter que pular. A gente, nesse trabalho de grupo, a gente tanto pode fazer o trabalho individual, como grupal, como organizacional. Já estou fechando. Aqui é o livro que eu escrevi, está vendendo aqui. Eu escrevi junto com o meu orientador. Depois dessa dissertação, na dissertação eu trabalhei com tipologia. Depois, na minha tese de doutorado, eu criei um modelo junguiano para trabalhar nas organizações. E foi essa tese que gerou o curso de grupos, né? Na verdade, eu criei um modelo e acabei que criei um curso Jung nas organizações, meus alunos aplicaram esse modelo. E aí, depois, esse curso foi evoluindo e gerou esse curso de criatividade e grupos. E esse livro é o primeiro volume. Na verdade, esse livro, no início, eu faço um resumo da teoria junguiana, os conceitos básicos, e depois a gente fala da tipologia, que é um braço da teoria junguiana. Aí agora eu já terminei o segundo,
o volume 2 vai ser lançado agora em agosto. Mas esse 1 está vendendo aí. Isso, só uma propaganda leve. E assim, eu queria só finalizar com essa fala dizendo assim, ó, estamos grávidos de muitos futuros, né? Então, a ideia dessas boas-vindas é que esperamos engravidá-los. E esperamos acompanhar a gestação de cada um de vocês, né? Nós somos apenas parteiros. E assim, ó, é necessário não só o conhecimento das polaridades da árvore paradisíaca do bem e do mal, mas sim o conhecimento da alma, o alimento oferecido pela árvore da vida. Então, eu só queria fechar com esse mito bem rápido, assim, que no Éden tinha duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, todo mundo conhece, que é que Adão e Eva comeram a maçã e foram expulsos, né? Mas tinha também a árvore da vida. Quem comesse do fruto da árvore da vida adquiriria a imortalidade. Só que essa árvore, ela é guardada ela tem uns guardiões na porta e só pode comer o fruto dessa árvore quem come primeiro a árvore do conhecimento. Então, a árvore do conhecimento, a maioria de nós já comeu, né? Porque estamos aqui porque já fomos expulsos do paraíso, senão não estaríamos aqui. Só que agora, nós aqui estamos buscando a árvore da vida, né? E se vocês estão aqui, porque de alguma forma estão angustiados, estão sofrendo e precisamos... essa busca do self é a busca desse alimento da árvore da vida, que no fundo, é a busca da pedra filosofal. É você adquirir esse alimento que dá imortalidade, né? Então, nós estamos nesse caminho da volta, que seria em busca da árvore da vida. E queria finalizar com essa imagem, que fala um pouquinho do processo de individuação, que Jung se inspirou num filósofo, Heidegger, que ele diz assim, que tem um cenário que ele imaginou na época, que a individuação é você estar num barquinho bem pequeno, frágil, num mar tenebroso, cheio de ondas grandes, gigantes, e você ter fé de que o seu barquinho, mesmo pequeno, vai conseguir atravessar. Por quê? Porque tem alguma coisa conduzindo esse processo. Quem está conduzindo a trajetória é o si mesmo, é o self.